Olá, eu sou a Gi, seja bem-vinda ao meu canal. Neste vídeo te mostro como fiz o armário do banheiro do zero. Comecei medindo o local onde a pia ia ficar, porque usei a minha pia como cuba por um tempo. Fiz esse armário na base do improviso, porque essa pia era presa na parede apenas com parafuso. E com o tempo ela afrouxou e ficou arriscando cair no meu pé. Então, para evitar que isso acontecesse, fiz esse armário. Então, eu risquei a mais ou menos onde ficaria o fundo da cuba e o tamanho que ele iria ficar. Da cuba não, né? Da pia. Furei com a broca. Aí eu tava molhando na água porque ela tava esquentando. Não era broca de madeira, eu fui usando o que eu tinha aqui. Aí eu furei, de modo que a serra da tico-tico entrasse na madeira para poder fazer esses cortes na vertical, para depois tentar furar um buraco maior para ela encaixar de forma que ela fizesse o círculo. Aí, como não estava dando certo, a paciência foi embora. Eu peguei o martelo, martelei mesmo. Depois tirei o excesso aí com a faca. E depois encaixei a serra tico-tico e vim fazendo o círculo, fazendo o corte em círculo, no caso, para poder encaixar o fundo da pia. E aí deu certo. Aí a maneira mais fácil que eu achei de colocar os pés na mesma distância, sem estar medindo, foi só fazer da forma que eu estou fazendo aí. Medi um dedo de cada lado das extremidades e risquei com o lápis a largura exata do tamanho da madeira que vai ser o pé do móvel. Fiz isso nos quatro lados. Depois fiz os pré-furos, tanto embaixo como em cima. Coloquei uma fita crepe em cima e furei os buracos, porque isso aí vai ser tipo um gabarito que eu vou trazer para o tampo. Aí no local que eu risquei esses quadradinhos, que é onde vai ficar os pés, eu centralizei a fita crepe com os buracos. E aí fiz o pré-furo também no tampo, porque assim fica igual e eles não vão sair fora de lugar. E numerei, no caso, cada pé tinha o seu número. Então, eu coloquei o número um no tampo, o número um no pé, e assim sucessivamente em todos eles. Fiz isso no tampo de cima e no tampo de baixo. Depois que eu furei os quatro lados, aí eu vim prendendo os pés. Como eu não tinha quem me ajudasse aqui, eu estava fazendo sozinha, então eu já coloquei os parafusos já fixados no tampo, posicionei ele de modo que eu conseguisse colocar os pés e fixei o pé no tampo e pressionei contra a parede, porque aí estava me dando apoio para parafusar. Se tivesse alguém para ajudar, a pessoa segurava o pé e eu só parafusava, mas como eu não tinha, usei a parede como apoio. Fiz isso nos quatro tampos, ou melhor, nos quatro pés. Depois que eu fixei os quatro pés na parte de cima, que é o tampo de cima, eu fiz a mesma coisa no tampo de baixo. A diferença é que nesse caso eu já não precisei mais da madeira, eu coloquei o móvel no chão e fui fixando ele no chão mesmo. Aí, como eu não tinha ring light, eu usei uma vela, como vocês podem ver, estava fazendo de noite. Eu usei uma vela para fazer isso, para dar luminosidade. Risquei no mesmo processo que eu fiz no tampo, eu fiz com os pezinhos. Então, eu risquei os quatro pés no local que eu queria que ficasse na mesma distância. Fiz o pré-furo e só fixei. E ele ficou desse jeito aí. Eu usei ele assim por uns dias, só que como esse MDF não estava dando muito certo, e eu precisei fazer uma mudança que vocês vão ver um pouco mais à frente. Aí eu estou só mostrando como é que ficou o encaixe da pia. Que era para ter ficado um pouquinho menor o buraco, mas eu exagerei e cortei um pouco a mais. Mas não fez diferença nenhuma, não. Para proteger essa madeira, porque é um local que pega água, e MDF não pode estar pegando água, eu usei esse resto de adesivo para cobrir o tampo. Aliás, os dois tampos. E eu só tinha esse pedacinho de adesivo. Aí eu tirei o tampo de cima, fiz esse processo de envelopamento, tirei o de baixo, só que o de baixo, olha, ele ficou com os alto relevo que é dos pés.
Aí eu precisei lixar para não, porque senão ia rasgar o vinil, o papel. Usei o secador como para auxiliar para fazer a esquina e ele ficar bem preso. Depois de colocar, montei ele de novo. Então foi um processo aí de monta e desmonta, porque isso aí eu não fiz ele num dia só, eu não planejei fazer, era uma coisa provisória que acabou se tornando definitiva, pelo menos por enquanto. Tenho outros planos para o banheiro, mas eu estou usando ele ainda, ele está perfeito. Isso foi ao longo de mais ou menos uns 2, 3 meses eu fiquei nessa perrengue aí. Aí, pronto, eu refixei ele. Parece até que vai quebrar, né? Eu fazendo desse jeito, mas estava bem firme. Aí, para não ficar o pé madeira, o tampo aí vermelho e a cuba branca, eu acho que não estava combinando. Eu tinha um restinho de tinta aqui, eu fui e pintei toda a madeira. Depois eu resolvi fechar todo ele. Eu não quis mais assim, ele aberto, porque ficou bom, mas não ficou bom assim na base do improviso, né? Mas aí eu resolvi mudar e fechei todo ele. Aí eu mostrei que dá para fazer com a serra, tico-tico, se você, com a serrinha de mão, se você não tiver a serra tico-tico, para cortar. E o que eu estou usando aí é tampo de guarda-roupa. Aliás, tampo de guarda-roupa, não, fundo de guarda-roupa. Que eu encontrei esse fundo branco, então eu resolvi usar e fui fazendo na emenda, porque ele não era inteiro, ó, você vê que está todo cheio de emenda. E aí eu só deixei um pedacinho atrás aberto, que é onde vai passar o mangote e o sifão. Nesse caso aqui, eu já tinha ganhado essa cuba, por isso que também eu mudei. Aí eu, como a minha cuba é de sobrepor, e a pia, essa torneira que eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar, que ela é linda. Ela é de bancada, aí eu precisei fazer uma adaptação. Então eu peguei e fiz tipo um banquinho para colocar a pia, não, para colocar a torneira e deu certo. Alguns dias depois, eu achei um móvel que tinha essa porta. Aliás, essa não, tinha duas portas dessas jogadas no mato. Aí eu trouxe as portas que eu vou utilizar para colocar aí lá na frente, vocês vão ver. Eu deixei essa parte crespa para o lado de fora e a parte branca para dentro, porque eu já estava com a ideia de envelopar a parte de fora, toda ela. E aí faltou o quê? Dinheiro para comprar o vinil. Então, novamente, foi na base do improviso. Eu tinha esse papel, e literalmente isso aí é um papel de parede, ele não é adesivo, ele é um papel. E eu tinha esse papel aqui, então o que eu fiz? Envelopei com papel mesmo. Aí eu tô passando cola porque esse papel ele tem cola, mas a cola dele é bem fraca. E como essa parte é bem crespa, não ia colar se eu botasse só a cola do papel mesmo. Então eu passei cola branca. Essas cola branca de escola mesmo. Aí eu usei ela para dar uma maior fixabilidade, né? Para fixar melhor o papel nessa parte mais crespa. A parte que tem o vinil, vocês veem aí, ó, super fácil, ele gruda tranquilo. O buraco eu mantive do jeito que estava aí mesmo, porque ele ficou bem onde ia ficar a cuba mesmo. Eu centralizei a cuba mesmo no buraco, então como ia tampar, eu não mexi, deixei assim mesmo. E o que eu fiz para proteger esse móvel da água? Comprei mica, que é esse plástico transparente. Deixa aí nos comentários como é que chama na tua cidade. Aqui a gente no Nordeste chama de mica, que é aquele plástico transparente de cobrir mesa. Pronto, eu usei ele. É R$ 7 o metro. Eu só comprei acho que 1,5 m. Eu usei 1,5 m. Ainda sobrou. Comprei 2 metros no caso e usei mais ou menos 1,5 m e sobrou. E aí eu fiz a mesma coisa nessa bancadinha que eu fiz para torneira também. Depois eu vim colocando as prateleiras, porque eu queria ele com prateleira. Achei melhor, já que eu resolvi mudar o móvel todo, que ele ia ficar tudo aberto daquele jeito mesmo, que era um improviso, e já que eu resolvi mudar, então eu coloquei prateleira, porque o móvel com prateleira você ganha mais espaço. Essa altura que tá aí é justamente aonde vai pegar o sifão.
Eu não podia colocar o mais para cima por causa do sifão. E olha como tá a parte de baixo, estava bem feia, porque eu ficava vendo o buraco, estava me incomodando. O que eu fiz? Peguei um tampo de guarda-roupa, fiz o furo onde eu ia passar a válvula da pia e depois prendi com 4 parafusinhos por baixo. Não precisava colocar o parafuso porque ele ficou bem preso, mas eu achei melhor colocar. E olha a diferença que deu. Aí ele ficou assim, colorido, branco, amarelo, preto, vermelho. E essa madeirinha aí no fundo eu coloquei para dar maior fixação. E olha a diferença que deu nesse fundo, dentro do armário. Ficou perfeito. Na lateral eu coloquei essas madeirinha e 2 cantoneiras, porque a madeira que eu usei para fazer a prateleira, ela é menor do que o armário, do que o móvel. Então eu fiz essa adaptação para ele para poder ela se encaixar, ela não ficar caindo. Fixei, comprei essas cantoneira, acho que é cantoneira que fala, não, dobradiça, essas dobradiças. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo, mas eu achei na Shopee e deixei, vou deixar o link também aqui, vai que se na sua cidade não tiver. Aí eu marquei onde é que ficaria os furos, fiz o pré-furo e vim envelopando ele também para ficar o móvel de uma cor só. Aí eu fiz o mesmo gabarito que eu fiz para fazer os pezinhos, eu fiz a mesma coisa nas dobradiças. Eu peguei a fita crepe, coloquei lá mais ou menos onde eu queria, eu fiz os furos também, os pré-furos lá no móvel, eu acabei não mostrando aí. Aí aqui eu tô só envelopando, já tinha envelopado com o papel e aí eu vim fazendo o mesmo processo com a mica, né, para dar uma proteção, bater água aí, não estragar. Então, a parte dos grampos sempre ficou tudo para dentro. Deixei tudo para dentro para ficar bem protegido. Fiz a mesma coisa no puxador e nessa parte aí começou o perrengue. Eu não estou mostrando não, mas gente, eu passei mais ou menos uns 40 minutos para fixar isso aí e a porta ficar certa. Porque ela ficava descendo, ela ficava troncha, ela ficava abrindo sozinha. Até eu pegar o jeito de colocar no lugar certo, deu um pouquinho de trabalho. Mas aí eu consegui, ficou do jeito que vocês viram aí. E aí eu não queria ela, no caso, eu envelopei a cuba, coloquei essa fita, eh, a fita de proteção para não entrar água por baixo. Eu também comprei na Shopee essa fita, é muito boa. É tipo uma fita de vedação. Vou deixar o link também, caso você queira. E aí eu vim envelopando. Esse vinil também eu comprei na Shopee, vou deixar tudo linkado aqui, que eu usei nessa transformação que eu comprei na Shopee, eu vou deixar linkado. Caso você queira, tá no meu link de achadinhos da Shopee. Aí é só entrar lá e você acha tudo que eu usei aqui, que foi comprado lá. E aí eu quis uma bancada branca. Eu achei que tudo amarelo não estava combinando, estava estranho. E eu queria fazer uma coisa diferente. Então, comprei o vinil, adesivei a cuba. Tem vídeo aqui no canal de eu adesivando essa cuba. E aí, adesivei também o tampo do móvel. E eu passei o vinil por cima da fita adesiva, que eu já tinha colocado a fita adesiva, então eu passei por cima, o que deu um acabamento mais perfeito. Aí, nesse cantinho aí, ó, eu cortei só uma tirinha e coloquei por baixo do outro, tá vendo? Aí ele deu um acabamento perfeito. Ou quase perfeito, né? Eu não vou dizer que ficou perfeito, ficou quase. Passei o estilete para tirar a rebarba, com cuidado, porque aí no caso tem um plástico, eu passei com cuidado. E esse foi o resultado do móvel que eu fiz com 4 sarrafos de madeira, que é 4 caibro, 2 tampos de guarda-roupa, que eu cortei do mesmo tamanho, fundo de guarda-roupa, papel de parede e criatividade virou esse móvel. E aí, de maneira simples e fácil, você vai ter um armarinho.
de banheiro, você pode envelopar ou você pode pintar também, que a pintura também ajuda a impermeabilizar. Eu não tinha mais tinta, o restinho que eu tinha, eu usei lá no início do vídeo, quando eu mostrei que eu pintei a madeira, no caso aí, que seria os pés do móvel, tipo a base do móvel. Então, eu pintei, que era o restinho de tinta que eu tinha. O intuito do vídeo é mostrar que você pode mudar um cantinho da sua casa, gastando pouco e usando o que você tem, usando a criatividade. Vai testando. Foi o que eu fui fazendo aqui. Eu fui testando, testando, até que chegou nesse ponto. Eu gostei, por enquanto vai ficar assim. Diz aí se você faria na sua casa. Tem alguma ideia diferente? O que poderia ser mudado? O que você faria diferente? Deixa nos comentários. Seu comentário é muito importante para o engajamento do canal e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Também me ajuda no crescimento do canal, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, porque esse canal ainda não é monetizado e eu preciso da sua ajuda para que ele venha monetizar e que eu venha bater todas as metas de monetização, né? Que é os 1.000 inscritos e as 4.000 horas. Então, por favor, ajuda. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrita, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, assista os outros vídeos do canal, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam o meu canal. Assim você vai estar me ajudando. Obrigada por assistir, que Deus te abençoe. Da minha casa para a sua com carinho. Até o próximo vídeo. Tchau!